Queridos irmãos, saúdo-vos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós estamos dando início à transmissão do nosso culto de terça-feira. Gostaria de convidá-los para orarmos juntos, para darmos início a este culto. Pai Santo de bondade e misericórdia infinda, te louvamos e te adoramos, ó Senhor, por este momento, o qual o Senhor nos proporciona de aqui estarmos juntos, para bendizermos, exaltarmos e engrandecermos o teu nome, nome este que é sobre todos os nomes. Pai Santo, vem presidir sobre esta reunião, que o teu Espírito tenha primazia em cada coração, que possamos estar aqui na posição de verdadeiros adoradores, de pessoas que vieram apresentar um culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Abençoa nesta noite cada coração, cada vida dos teus servos que aqui estão, daqueles que estão ao alcance, Senhor, da transmissão deste culto. Meu Deus, que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, é o que nós pedimos em teu nome santo. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor nesta hora.
essa oportunidade que tem nos dado de louvar ao Teu nome santo. Senhor Jesus, abençoa os nossos corações. Abençoa, Senhor, cada coração que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo os louvores, está louvando ao Senhor conosco, Pai. Que o Senhor abençoe e entre em cada casa, em cada lar, Senhor Jesus. Senhor Deus, operando maravilhas, Senhor, fazendo a Tua obra gloriosa, trazendo alegria, trazendo gozo a cada coração. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E vamos ler para a nossa meditação o Salmo de número 145. Glória a Deus, aleluia. Salmo 145. Cantarei a sua grandeza, ó meu Deus e meu Rei. Louvarei o seu nome durante toda a minha vida. Todos os dias bendirei e louvarei o seu nome, até o fim da minha vida. Grande é o Senhor, e por isso merece todo o nosso louvor. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza de Deus. Os pais contarão a seus filhos as coisas maravilhosas, os atos poderosos que o Senhor faz. Pensarei constantemente sobre o seu glorioso poder, meditarei sobre a sua grandeza e as maravilhas que o Senhor faz. Seus tremendos sinais de poder estarão em todas as bocas, e eu anunciarei ao mundo a sua grandeza. Por muitos e muitos anos, todos se lembrarão da sua grande bondade, e os homens cantarão, louvando a sua justiça. O Senhor é cheio de graça e misericórdia. Sua paciência é grande e transborda em amor. O Senhor faz o bem a todos. Sua misericórdia alcança todas as suas criaturas. Todos os seres vivos darão graças ao Senhor. Os homens que amam e obedecem ao Senhor louvarão o seu nome. Todos anunciarão a glória do seu reino e reconhecerão o seu poder. Assim, toda a humanidade conhecerá os seus feitos maravilhosos, a majestade e a glória do seu reino. O seu reino durará para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel e cumpre todas as suas promessas. Ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor apoia os que estão caindo e levanta os que estão prostrados. Os olhos de todos se voltam em sua direção, esperando o seu sustento, sempre na hora certa. Dia e noite, sem parar, abre a sua mão e derrama a sua bondade sobre todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus planos e mostra o seu amor fiel em tudo que faz. Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por ele com um coração sincero. Ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem às suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda. O Senhor protege a todos que o amam, mas destruirá os maus. Por tudo isso eu louvarei com meus lábios o Senhor. Que todo ser vivo louve o seu santo nome por toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui o salmista está falando a respeito da grandeza do nosso Deus, que nós devemos louvá-lo, né? E no versículo 15, 16, diz assim, que os olhos de todos se voltam em sua direção, esperando o seu sustento, sempre na hora certa. Dia e noite, sem parar, abre a sua mão e derrama a sua bondade sobre todos os seres vivos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia do Senhor, ela, como diz o profeta, ela se renova a cada manhã, a cada instante na nossa vida. Deus é misericordioso. O que significa isso?
que, como disse o profeta, Ele não nos trata segundo as nossas maldades, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. O Senhor perdoa as nossas transgressões, né? Ele quem apaga os nossos pecados. A Bíblia, o salmista ainda continua dizendo lá no Salmo 103, é Ele que nos coroa de graça e de benignidade, que enche a nossa boca de bens, né? De sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Então o Senhor todos os dias está olhando e está cuidando das nossas vidas. O Senhor, Ele diz aqui no versículo 18, que Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por Ele com um coração sincero. Então, todos podem alcançar o favor de Deus, todos podem receber a bênção do Senhor, basta clamar, basta chamar por Ele, basta procurar o Senhor, né? O Senhor Deus, Ele também está procurando aqueles que o amam, porque a palavra diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Ele quer nos achar, né, como verdadeiros adoradores, servindo a Ele. E aí o que acontece? Ele atende aos pedidos daqueles que o amam e obedecem às suas leis. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não mereço a bênção de Deus, porque eu sou pecador, porque eu isso, eu aquilo. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora nós podemos, como filhos de Deus que somos, podemos pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos. E o Senhor Jesus disse também que antes que a gente peça, né? Ele diz que é para a gente pedir, que nós vamos receber. E ele diz que antes até que a gente peça, antes que a gente formule uma frase, o Senhor já sabe o que nós precisamos, né? E Ele está pronto para nos atender. E Ele diz aqui que Ele atende os pedidos daqueles que o amam. Então pode clamar porque o Senhor vai te atender. Pode clamar porque Ele está ouvindo a sua voz. Pode clamar porque Ele tem resposta para a sua indagação. Ele tem resposta para os questionamentos na sua vida, que de repente você possa estar parando aí num momento que você esteja sozinho e o seu coração começa a ficar atemorizado por causa das situações que estamos vivendo e por causa da incerteza do futuro. Mas o Senhor Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não há razão para nós ficarmos com medo. Não há razão para nós ficarmos desesperados. Jesus está no nosso barco. Como naquele dia lá no mar da Galileia. Uma grande tempestade veio contra o barco. Os discípulos esqueceram que Jesus estava dormindo. E começaram a ficar desesperados, desesperançados, e correndo de um lado para o outro, e achando que eles seriam tragados. E alguém até foi falar para Jesus, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer afogados, todo mundo, de repente o barco vai virar? E Jesus, ele estando ali, ele apenas levantou a sua voz e mandou que o mar se acalmasse, se aquietasse, mandou que o vento parasse, e tudo parou, e tudo acabou, e fez-se uma grande bonança. Então é assim que ocorre na nossa vida. Nós estamos aflitos e sofremos enquanto a gente se esquece de que Jesus está conosco. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está do seu lado, Ele está em você, né? Ele disse assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus mora aí no seu coração. Você tem certeza que Jesus, Ele é o seu Salvador? Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Você é um filho de Deus, nascido de novo? Então não há por que temer. Não se preocupe, não se atemorize, como Jesus disse. Não se turbe, não se perturbe o seu coração e não se atemorize, porque Ele atende, Ele cuida, Ele guarda aqueles que o amam, aqueles que pedem a sua ajuda, né? E aqui diz que Ele salva quem pede ajuda, porque nós, mesmo sendo servos de Deus, às vezes a gente fala assim, mas Deus sabe todas as coisas, e a gente não fala para Deus o que a gente está precisando, né?
Parece até um pouco de arrogância da nossa parte, porque a gente fala, mas se Deus sabe de tudo, por que Ele não vê o meu sofrimento? Por que Ele não olha para a minha situação? Não, nós temos que chegar com humilde coração diante do Senhor, né? A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, a um coração humilde, que vai lá e pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Como fez o Bartimeu, né, o cego, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece, Ele está te vendo, mas Ele quer ouvir o seu clamor, né? Ele diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, é preciso clamar. Como disse Jesus, é preciso bater. Bata que a porta vai abrir. Peça que você vai receber, né? Busca que você vai encontrar, com certeza são palavras do Senhor. E aqui, para finalizar, tudo que o Senhor Deus, Ele tem feito em nosso favor, são obras grandiosas, são obras maravilhosas. E no versículo 5, o salmista está dizendo, pensarei constantemente sobre o seu glorioso poder, meditarei sobre a sua grandeza e as maravilhas que o Senhor faz. Também o profeta diz assim, né? Jeremias mesmo, lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra dos grandes feitos do Senhor. Lembra de quantas vezes o Senhor abriu o mar para você. Lembra de quantas vezes Ele acalmou a tempestade. Quantas vezes o Senhor curou as suas enfermidades. Lembra disso. Quantas vezes não vai ser agora que o Senhor vai te deixar? Porque Ele nunca deixou. Ele disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, vamos confiar no Senhor e vamos descansar nele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Irmãos amados, nós vamos dar sequência ao nosso culto, mas gostaríamos que pudéssemos mais uma vez louvar o Senhor com mais um louvor. Gostaria de ver o pessoal do louvor aqui, todos juntos, para bendizermos e exaltarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois somente Ele, unicamente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Então, neste momento, nós estaremos louvando ao Senhor com mais um louvor e passaremos depois para a palavra final.
Queridos irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão deste culto, eu os cumprimento com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los nesta hora para nós dirigirmos ao Senhor nosso Deus uma oração. Querido Senhor e Salvador, segundo o teu grande e eficaz poder, vem nesta noite sobre as nossas vidas, encher, Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa alma. Pai Santo, que o teu Espírito tenha o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Pai, a palavra que iremos falar nesta noite, ela possa encontrar guarida nos corações, possa encontrar vidas sedentas, Senhor, em te aceitar, em te conhecer, meu Deus, em voltar-se para ti. Nesta noite nós clamamos, nós te agradecemos, Senhor, abençoa todos que estão ao nosso alcance, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nesta noite, eu gostaria de trazer um assunto com os irmãos, todos aqueles que nos acompanham, uma mensagem que fala sobre a reconciliação com Deus, que um dia nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos pessoas indignas, pessoas sentenciadas à morte, condenadas ao inferno. Nós não éramos dignos de outra coisa senão exatamente isto. Então, a reconciliação do homem com Deus é uma ação que somente pode vir de Deus para o ser humano, porque não há outro que possa fazer, que poderia fazer algo tão grandioso pelo homem, porque Deus, olhando do céu à terra, ele não viu um justo sequer, não viu um homem sequer que pudesse resgatar ou que fizesse alguma coisa pela humanidade. Portanto, desde que o homem pecou, ficou esta lacuna na alma do ser humano, ficou este vazio que jamais sairia se não houvesse alguém que viesse pagar o preço, alguém que resgatasse a alma do ser humano. E nenhum outro poderia fazer isto, senão somente a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim, ele tinha todos os requisitos, toda a condição para fazer uma obra tão perfeita, tão maravilhosa, tão grandiosa, algo tão sublime que ultrapassa os céus, a terra, algo que somente Deus, através da pessoa de seu Filho bendito, poderia fazer. Então, nós entendemos que, se não fosse a misericórdia, a grandeza, a soberania, o plano de Deus para com as nossas vidas, certamente nós não estaríamos aqui de maneira alguma. E a Bíblia que nos fala, a Bíblia que nos diz isto, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Na epístola de Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo de número 5, versículos de número 18 a 21, nós temos a seguinte palavra. Sim. Nós temos a seguinte palavra que diz: e tudo isto vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando
Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Glórias a Deus. Então, terminando o versículo, diz: falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. E o versículo 21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como eu disse aqui na introdução, que a reconciliação foi um ato sublime de Deus para as nossas vidas. Foi Deus quem efetuou isto, não foi a vontade humana, não foi o ser humano que teve a capacidade de fazer tal coisa, não, de maneira alguma. O apóstolo diz que o Senhor Jesus, que Deus em Cristo, Ele pôde realizar esta obra. Diz aqui, tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Além de o Senhor ter feito a obra de reconciliação do mundo, agora Ele também nos fez aptos para reconciliarmos outros com Ele. A missão da igreja é fazer com que o mundo, as pessoas que são inimigos de Deus, eles possam retornar ao Senhor, eles possam reconhecer que necessitam de um Salvador, pois na verdade a salvação acontece na vida do homem da seguinte forma: quando o homem reconhece que ele é um pecador, ele então nesta hora há para ele um grande Salvador, alguém que está disposto, que está de braço aberto para recebê-lo. E aqui no versículo 19 diz: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. O Senhor, Ele não levou em conta os nossos pecados. Queridos, Deus não é como nós, os seres humanos. Nós temos uma dificuldade muito grande em perdoar as ofensas do nosso próximo, em perdoar as ofensas do nosso semelhante. Mas Deus não é assim. Deus, olhando para nós, Ele viu que nós não tínhamos condição alguma, nós não tínhamos a mínima condição, porque em um dos salmos o salmista falou assim, que os pecados do homem são tão grandes que todos os valores do mundo se esgotariam antes que tivesse condições de pagar os pecados de um só homem. Mas Deus é tão grande, tão imenso, tão tremendo, que através do seu Filho, através de um sacrifício perfeito, Ele conseguiu pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Então isto é muito maravilhoso, esta mensagem de reconciliação que o Senhor nos trouxe, e Ele continua pronto para perdoar as pessoas, Ele continua procurando a reconciliação do homem, porque o sacrifício de Jesus ainda ecoa, como se estivesse sendo efetuado agora a favor da humanidade. E Paulo nos diz que nós, agora, no versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo através de nós, por intermédio de nós, dizendo, falamos em nome de Cristo quando dizemos para o mundo, para as pessoas que nos
cercam. Reconciliem-se com Deus. Esta é a mensagem mais propícia para a humanidade caída, para aqueles que estão distanciados de Deus, para aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor, como eu disse, que para o grande pecador, Jesus continua sendo o grande Salvador. Ele continua com os seus braços abertos, Ele continua pronto para te receber. Não importa o seu estado pecaminoso, porque existem muitas pessoas que pensam da seguinte forma: eu já pequei demais e para mim não tem jeito. Não, amigo, para você tem jeito sim, porque todos nós que estamos servindo ao Senhor, nenhum de nós éramos bons, nenhum de nós tínhamos condições alguma de estar na posição em que nós estamos. Cristo nos aceitou. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que Ele nos tirou lá das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso nós estamos aqui, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, o Filho unigênito de Deus, que não tinha pecado algum. Ele se fez pecado por nós. Como disse o profeta Isaías, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele se entregou, Ele se deixou ser moído pelos nossos pecados, sofrendo a afronta, sofrendo a humilhação, pagando um altíssimo preço, e com isto Ele trazendo-nos a redenção, porque Deus fez isto com o seu próprio Filho, pois Ele não tinha pecado algum, Ele era Deus, Ele não teve por usurpação, ou seja, Ele despiu-se da sua glória, Ele despiu-se da sua glória, desceu da sua glória para se fazer homem. Por isso a Bíblia também chama-o de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele desceu da sua glória, se humilhou, fez semelhante ao homem para salvar o próprio homem. Por isso nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A reconciliação que Cristo efetuou, ela foi mais do que nunca suficiente para derrubar a barreira que havia entre os judeus e os gentios. Nos dias de Jesus, nós muitas vezes presenciamos, ao ler as Escrituras, especificamente os Evangelhos, quanto os judeus eram incrédulos e quantos eles se achavam os únicos herdeiros da bênção de Deus, os únicos herdeiros da salvação. Mas vindo Jesus, cumprindo-se na plenitude dos tempos, Ele veio, pregou o Evangelho, morreu na cruz, e ali Ele derrubou a barreira de separação que havia entre judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo, criando com isto a igreja, um povo separado e exclusivo para servir ao Senhor, um povo que haveria de glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também Paulo pôde dizer o seguinte, na epístola de Paulo aos Efésios: porque Cristo é a nossa paz, Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. O Senhor Jesus, quando Ele subiu no Calvário, Ele quebrou todas as barreiras. Ele disse antes de subir ao Calvário: quando eu for levantado da terra, todos atrairei
a mim. Quando olhamos para a cruz, aquele lenho, aquele madeiro, Jesus com os braços abertos, ele estava dizendo que estava abraçando toda a humanidade. Ele estava recebendo toda a humanidade, porque somente ele poderia fazer obra tão grande, tão perfeita, fazendo com que toda inimizade fosse desfeita através da sua morte. Na sua morte ele estava trazendo vida para o mundo perdido. Na sua morte ele estava trazendo a reconciliação do homem que é inimigo de Deus, agora se tornando amigo de Deus, simplesmente pelo fato de reconhecer e aceitar ao Senhor Jesus. Ninguém pode se tornar amigo de Deus se não aceitar ao Senhor Jesus. E isto está acessível a todas as pessoas que queiram verdadeiramente reconhecer o senhorio de Cristo. Só basta uma atitude de fé por parte daqueles que querem aceitar ao Senhor Jesus. O Senhor não obriga nenhuma pessoa a segui-lo. O Senhor Jesus não obriga nenhuma pessoa a aceitá-lo. Mas Ele tem um prazer imenso, um desejo imensurável de receber a você, assim como Ele nos recebeu, como pessoas que queiram aceitar o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nunca deixou de provar o seu amor para conosco, tanto é que Ele continua esperando o ser humano, e a prova incontestável de que o amor de Deus não tem limite, está explícito no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16, quando o próprio Jesus disse, naquele diálogo com Nicodemos, ele pôde expressar dessa seguinte forma. Encontramos aqui em João 3,16 o ponto mais alto, o ápice da reconciliação de Deus, quando o próprio Senhor Jesus disse, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu já disse aqui, o princípio para que você seja reconciliado com Deus é você crer e aceitar. Porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é o prazer de Deus que o ser humano pereça. Não é o prazer que o prazer de Deus que o ser humano seja lançado na condenação, mas que ele seja restaurado, que ele seja levantado da sua condição de pecador para fazer parte do reino de Deus. Hoje, eu, você e todos aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus passam a fazer parte do reino de Deus. E este Deus continua te esperando. Este Deus continua te amando. Este Deus continua anelando pela sua decisão, esperando o momento em que você abra seu coração. Hoje, certamente, nós podemos ver o Espírito de Deus tocando na sua vida e dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, porque o Senhor Jesus quer entrar. O Senhor Jesus está batendo. Nesta noite já foi falado do bater, do buscar, e a porta se abre. Não só as bênçãos materiais, mas principalmente a bênção da salvação. Que o Senhor Jesus realmente venha fazer uma obra grandiosa na sua vida, porque esta reconciliação não poderia partir de ninguém menos do que o próprio Deus. Esta vontade extrema e soberana do Senhor, essa misericórdia e bondade demonstrada e revelada de Deus para conosco, aconteceu na pessoa de Cristo. E hoje nós estamos aqui, porque verdadeiramente nós temos anelado, nós temos buscado, nós temos aceitado ao Senhor, temos colocado as nossas vidas nas suas mãos, e portanto, hoje podemos caminhar rumo ao céu,
olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. De uma maneira toda especial, nós agradecemos todos aqueles que estiveram conosco nesta noite. Eu gostaria de convidar José Augusto, um jovem daqui da nossa congregação, para vir até aqui para orar, encerrando o culto desta noite. Se você, amigo, tem um pedido de oração, se você, irmão, encaminhe esse pedido de oração para nós, nós estaremos orando a seu favor. Por gentileza, José Augusto, pode ler. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor Jesus, de culto, Senhor Jesus, aqui, Senhor, que podemos ter em Seu nome, Senhor Jesus, para nos edificar, Senhor Jesus, e grandificar o Seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, e façamos, Pai, que nós saiamos daqui com os nossos corações cheios, Senhor Jesus, da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Amém. Queridos, na sexta-feira, permitindo Deus, estaremos aqui novamente para uma nova transmissão do nosso culto, e certamente teremos uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Receba a bênção na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui presente e todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, dessa transmissão, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.